Existe uma vontade soberana de Deus que Ele decide e não está negociando com ninguém. Não está perguntando para ninguém o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Existe uma vontade moral que Deus diz o que você tem que fazer. Dentro dessa vontade moral está, por exemplo, o exemplo do Salmo 50. Nessas condições, no dia da angústia, invoca-me. Sacrifício de ações de graças, honra, eu te liberto. A vontade moral, você precisa entender o que ele fala e obedecer. Mas existe uma série de coisas nesse campo que não estão nessas duas áreas, que é vontade pessoal, que alguns acham que Deus define e determina o que você vai fazer. Que carro que você vai comprar? Que escola que você vai fazer? Com quem você vai casar? E, meus irmãos, essas coisas nas Escrituras estão apresentadas como coisas que Deus delegou para você tomar a decisão. Nesse processo todo, foi excelente a oportunidade de poder começar a conversar com a Carmen, chegar a conclusões, definimos que iríamos casar, casarmos e aqui estamos. Isso está no campo da vontade pessoal. Foi uma decisão pessoal. E hoje nós estamos provando da bondade de Deus na nossa vida. Tempos atrás eu disse para ela, e acho que assustei quando eu comecei a falar isso, eu disse o seguinte: nem você é tão inteligente, nem eu sou tão inteligente, nem nós dois juntos somos tão inteligentes para imaginar, planejar e realizar o que nós estamos desfrutando. Por que contar isso para vocês? Três são as respostas para essa pergunta. Primeira, terminar o que eu comecei. Eu falei da dor quando a Jenny estava internada. Eu falei da conduta depois da sua morte. Mas eu não tinha falado do que Deus tinha feito. Alguns mais proximamente de mim podem ver e perceber isso. Mas como igreja, tantos de vocês que já têm vivido comigo há algum tempo, podem não perceber isso tão nitidamente. Então falar sobre a salvação é, em primeiro lugar, acabar o que eu comecei. Dias atrás, num restaurante, encontrei o Eduardo, Luciene, estava com a Carmo, e a Luciene falou: o que você acha? Você é amigo e pastor há 40 anos, e de repente a gente vê você destruído pela experiência da morte, e de repente uma outra mulher aparece nesse cenário, só tinha preocupação com o amigo e com o pastor. Eu precisava terminar isso que começou. Em segundo lugar, eu precisava diante de vocês, dar graças a Deus pelo que Ele faz. Você pode olhar para mim e falar assim: pô, esse cara é forte. E eu quero dizer o seguinte: eu não quero 1 grama da glória de eu estar bem. Eu não quero. Eu te salvarei. Eu te libertarei. A quem honra, honra. Terceiro lugar. Aliás, antes do terceiro lugar, deixe-me explicar uma coisa.
Ao longo desses meses, uma figura se consolidou na minha cabeça. A vida e a história humana estão em cima de um tabuleiro infinito de colunas e linhas. As peças são múltiplas. E a minha vida está ali. Em algum lugar tem um peãozinho chamado Fernando. E hoje eu posso olhar para trás e ver movimentos e eu percebo, uma coordenação de Deus. Eu consigo ver certas relações e vejo, até mesmo no campo de escolhas pessoais, que eu sei, as Escrituras dizem, é você que decide. E eu tomei a decisão e hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, tem claramente a mão soberana de Deus nisso. Em terceiro lugar, o que eu quero colocar para vocês é que eu tenho como objetivo causar esperança. Eu conheço a história de alguns, eu ouço, ainda que sejam fragmentos da história de alguns, eu posso olhar e ver alguém que está lutando com enfermidade. Eu posso ouvir e saber de pessoas que estão sofrendo com seus negócios, problemas com filhos, problemas com saúde, etc. Depois de ter vivenciado essa experiência, ainda que poucas, eu tive oportunidades de lidar com pessoas que estão lidando com problemas fortes e intensos. E eu pude compartilhar com essa pessoa. Invoca-me no dia da angústia. Oferece sacrifício de gratidão. Honre a Deus. Ele te salva.